Deixa eu compartilhar com a igreja um pouco que Deus colocou no meu coração nesses dias, e eu penso que vai abençoar bastante a igreja. A gente vai falar hoje sobre os sonhos de Deus e sobre os sonhos dos homens. Amém? Qual é a sua expectativa no seu coração? Cria uma expectativa. Deus vai falar comigo essa noite, né? Não quero falar de sonhos dormindo, mas sonhos acordados, né? Desejos que nós possuímos assim no nosso coração, no nosso interior. Eu acho que todos nós aqui temos sonhos, né? Por exemplo, de um filho ser bem sucedido na vida, ou de você que é um jovem, encontrar uma esposa e criar uma família estruturada, ou conseguir um emprego. Você está aí galgando aí pelo início da sua carreira, você está procurando um emprego, então você tem esse sonho, né? Todos nós temos esses sonhos, né? Eu e minha esposa, por exemplo, a gente tinha um sonho. Tanto eu como ela, a gente veio de famílias que moravam em casas, e desde que a gente se casou, a gente morava em apartamento, mas o sonho de morar numa casa estava presente no nosso coração, e a gente estava fazendo a nossa parte, colocando diante de Deus, né, esse sonho, né? E aí, de uma forma assim muito extraordinária, que eu já até contei assim o testemunho aqui na reunião, em algumas reuniões, Deus possibilitou, abriu as portas, a gente comprou um terreno, começou a construir, e até o final do ano, nesse ano ainda, a casa vai estar pronta, e o nosso sonho vai ser bem sucedido, né? Vai ocorrer, né? Então, mas o sonho, ele motiva a gente, né? Eu queria que você pensasse num sonho que você tem. Pensa num sonho que você tem. Eu não sei se é com relação à sua família, com relação à sua vida ministerial, com relação à igreja em Vitória, né? Você tem algum sonho assim que você quer alcançar alguma coisa? Muitos? Né? Então a gente precisa sonhar, a gente precisa desejar crescer, desejar melhorar. A gente nasceu, né? E a gente precisa crescer e desenvolver. Deus tem um plano para cada um de nós, e a gente precisa sonhar com essas coisas. E os sonhos, os desejos motivam a gente a estar caminhando, a estar se empenhando na obra, né? Ontem a Penha estava contando para a gente a força que ela tinha para estar se dedicando para Deus, e ela foi até a Jocum e eles completaram um pouco do que estava no coração dela, e ela tem trabalhado aí, não é isso, Penha? Né? Mas então todos nós temos sonhos, e eu queria falar um pouco aqui, né? Você sabe quais são os sonhos de Deus? O que Deus deseja para a humanidade? O que Deus deseja para a igreja dele? O que Deus deseja para a sua vida? Né? Deus começou a falar sobre isso no meu coração, né? Quais são os sonhos de Deus? O que está no coração de Deus, né? A gente vai lá para o Gênesis 1, né? Está lá, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E tudo que Deus cria é bom, amém? Tudo que Deus cria é bom, é bonito, tem um propósito, né? Mas só que no versículo seguinte ele coloca assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, né? Então esquisito, né? Deus criar uma coisa que tem treva, que está lá, tem uma treva ali no meio, esquisito, né? E os estudiosos da Bíblia contam para a gente que o que acontece? Existe uma distância muito grande entre o primeiro e o segundo versículo da Bíblia, né? Então Deus criou os céus e a terra, e aí houve aquela confusão nos céus, né? Lúcifer, que era um anjo de luz, ele quis ser semelhante a Deus,
E aí ele foi expulso, caiu, e ele foi cair aqui nessa terra. E aí a terra ficou sem forma e vazia. Mas o versículo 2 fala que o Espírito de Deus continuava pairando sobre as águas. Então Deus criou os céus e a terra, e aí houve essa queda, e deu uma mancha ali, né? Deu uma mancha ali naquela criação de Deus. E aí, mas Deus teve prazer em criar a terra. Você vê ali, né? E aí ele coloca lá, né? Que a gente vê logo nos primeiros versículos de Gênesis, né? Deus teve prazer em criar a terra, todas as coisas, principalmente o homem, né? Deus criou. Qual foi o plano dele? Criar o jardim do Éden, né? Vou criar o jardim do Éden. E aí ele coloca lá em Gênesis 1:28, e Deus os abençoou, né? Que ele criou o jardim do Éden, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então qual era o sonho de Deus? Qual era o plano de Deus? Era o quê? Que o homem se desenvolvesse ali, naquele jardim, crescesse, se multiplicasse, e aos poucos ele ia crescendo, tomando toda a terra, e daqui a pouco ia ter um ponto que Satanás não teria mais espaço aqui para viver, né? Só que veio o pecado, né? Adão pecou, e aí alguém tinha que vir para redimir esse pecado, né? Eu posso dizer que Jesus veio na terra para redimir através do sacrifício dele, né? E através desse sacrifício a gente pode novamente crescer, se multiplicar e tomar a terra. Só que agora através da igreja, através do plano da salvação, né? Então cada um aqui de nós aqui, a gente precisa pegar o que tem aqui dentro e transbordar. A gente precisa evangelizar, falar para os outros, deixar tudo isso transbordar, para que a gente se multiplique e cresça e domine a terra, né? O plano de Deus nunca foi frustrado. Assim, Deus ele tem um amor muito grande pela criação dele, principalmente pelo homem, né? A gente vê assim claramente, né? O amor de Deus assim pela sua vida, né, Zezinho, pela sua vida, Sabrina, pela sua vida, Jorge, pela sua vida, Fátima, pela sua vida, pela vida de cada um aqui. E ele não podia deixar isso se perder. Fala para o seu irmão do lado assim: irmão, você é importante para Deus, Deus te ama muito. Mas olha para ele, Deus é importante, Deus te ama muito, você é importante para Ele, né? E aí, irmãos, a gente vê claramente que o plano, quando Jesus veio, através da cruz ali, né, e todo aquele que se coloca debaixo ali da cruz, debaixo do sacrifício de Cristo, ele recebe a salvação. E a salvação envolve a igreja, envolve isso aqui, né? Não esse local, envolve nós, eu e você, né? Por que a salvação envolve nós? Porque a igreja é um local propício para quê? Para a gente evangelizar, né? Para a gente ser ensinado nos primeiros passos da fé, amém? Sermos tratados, pois muito do velho homem precisa ser mortificado dentro de nós, né? Então ninguém nasce perfeito, e na fé é a mesma coisa. Você de uma hora para outra vira santo, não é assim, é um processo, né? Na igreja descobrimos como ser filho de Deus e quão poderoso é o Espírito Santo que mora em nós, né? Que o plano de Deus para nós não se restringe em apenas nos salvar,
mas capacitar para salvar outros, para a construção desse reino. Vocês entendem? Então, o plano de Deus agora, o sonho de Deus, está na igreja. Que a igreja se levante, que a igreja acorde, né? Que eu acorde, que você acorde, para a gente chegar no que Deus desenhou aqui, né? Para os arquitetos aqui presentes, não sei se tem algum arquiteto, né? É tão legal quando o arquiteto desenha ali aquela casa ali, e depois ele vê aquela casa, né? Aquela casa pronta. Pô, nossa, eu desenhei isso aqui, né? Hoje não se desenha mais no papel, é no computador, né? Mas eu desenhei isso aqui, olha só como que ele está construído, né? Então é tão bom a gente ver isso, né? Então Deus desenhou um plano para a igreja, Deus sonhou com a igreja dele, né? E você faz parte disso, você faz parte desse sonho, né? E você faz parte desse sonho, né? E você sabia que Deus tem um sonho para a igreja em Vitória? Deus tem um sonho para a igreja em Vitória, né? Por exemplo, Deus deseja que essa igreja se levante com poder e autoridade para expulsar os demônios, para libertar cativos, salvar vidas. E você tem tudo a ver com isso, né? Porque a igreja somos nós, né? A igreja não são os 5 presbíteros, né? Não é essa reunião aqui, a igreja somos nós. Então, para a igreja se levantar com poder, você precisa se levantar com poder. Para a igreja ter autoridade para expulsar demônios, você tem que ter autoridade para expulsar demônios. Para a igreja libertar cativos, você tem que libertar os cativos, né? Salvar vidas. Isso tudo depende muito de quê? Depende de santidade, de busca, de você estar percorrendo, né, esse caminho, né? Então, para quem Mauricéia está construiu também a casa dela. A construção da casa, ela tem uma série de etapas, e às vezes é frustrante, às vezes é trabalhoso. E na construção do reino de Deus é a mesma coisa. Às vezes está difícil, às vezes você recebe um não, às vezes você desanima, mas você tem que continuar caminhando, né? Às vezes você se cansa, né? Outro dia eu ouvi uma coisa muito legal. Quando você se cansa, não é hora de desistir, é a hora de você descansar. Então tem gente que não sabe descansar, né? Então está estressado, para, descansa, mas não desiste. Não para. Você para, descansa, mas não desiste. Continua a caminhada. Então tem horas que a gente tem que dar uma parada, dar uma descansada, mas a gente não pode. Tem gente que, quando você desiste, você está retrocedendo, né? Deus anseia, por exemplo, que você se levante dessa cadeira e comece a ensinar os mais novos na fé. Nós temos aqui pessoas mais novas na fé que precisam ser ensinadas, né? E aí você pode tirar um dia na semana para você ir na casa dela, toda semana, e compartilhar um pouco do evangelho com essa pessoa, né? Teve uma época que eu montei uma apostila sobre vários temas, né? Eu compilei vários temas, e aí eu e a Alessandra, a gente visitava toda semana um casal, e a gente passava um pouco ali de princípios básicos da fé cristã, e foi muito bom naquela época, entendeu? Por exemplo, né, para os irmãos do louvor, né? Deus deseja que os irmãos do louvor, né, envolvidos, né, no louvor, né, os instrumentistas, se santifiquem cada vez mais e comecem a adorar a Ele como Ele merece. Como que Deus merece ser louvado e adorado, né? Se a gente tivesse a dimensão disso, acho que a nossa reunião seria diferente. Vocês concordam comigo? Assim,
Eu nunca tive perante um rei, não sei se alguém aqui teve, acho que não, mas deve ser uma emoção muito grande, assim. Agora imagina Deus, a gente está adorando Ele aqui na frente, Ele está aqui assim, está aqui entre nós. Então a gente precisa melhorar, a gente precisa se soltar mais, né? Teve uma vez que eu fui num seminário de louvor, né? E estava lá, e o irmão falou que tinha um irmão lá que ele gritava assim, gritava assim, e algumas pessoas ficaram atônitas, o que está acontecendo, né? Está meio bagunçando, né? Os irmãos estão louvando e esse irmão gritando, né? E aí foram conversar com ele, né? Depois, né, do culto, eu falei, irmão, o que aconteceu, né? E ele falou, não, eu estava ali numa posição ali, como se eu estivesse diante de Jesus ali, e eu estava saudando Jesus, né? Talvez aquele ali era a pessoa que estava mais ali, talvez no centro ali da vontade ali naquele momento, mas aparentemente ali poderia estar atrapalhando, poderia estar fora, né, da sintonia, né? Então às vezes a gente precisa se soltar mais, né? A gente precisa chegar aqui nesse local, né? Porque a adoração é 24 horas, né? Mas a gente se reúne aqui e é gostoso assim, louvar a Deus assim junto, né, em comunidade, né? Então você já chegar aqui de mão cheia, já chegar aqui com o coração cheio assim, transbordando, para a gente adorar Ele como Ele merece, né? Deus deseja, por exemplo, que os adolescentes e jovens, né, comecem a buscar a presença de Deus, né? Olha aí para os adolescentes, para os jovens aí, comecem a buscar a presença de Deus e descobrir a força que Ele tem dentro de cada um de vocês para vencer o pecado, né? Né? A Bíblia fala que, né, jovens, sois fortes, pois já venceste o maligno. Então você encontrar essa força dentro de você, que é o Espírito Santo, né? Você encontrar essa força que te impede, que te diz, você dá força para você dizer não quando tem que dizer não, ou sim quando tem que dizer sim, né? Então isso é para todos nós também, né? Não só para os jovens, né, mas todos nós, né? Por exemplo, Deus deseja que os mais idosos sonhem, né? Tenham esperança, se dediquem à oração, compartilhem suas experiências com os mais novos, né? Às vezes os mais novos, os mais jovens são mais corre para cá, mas os mais idosos que têm mais experiências possam compartilhar essas experiências. E aí você precisa ter tempo para você compartilhar essas experiências, visitar, se colocar para estar servindo a Deus, né? Se colocar para estar sendo útil à obra de Deus, né? E eu poderia continuar falando aqui uma série de coisas aqui para a Igreja de Vitória, né? Que você, por exemplo, possa assumir o seu ministério diante da igreja, que tome posição e passe a se dedicar mais ao reino dele, né? Muitas vezes a gente se pega com tanta coisa, entendeu? Família, às vezes atividades do seu trabalho, e às vezes tanta coisa, e você se dedica pouco ao reino de Deus. E aí, se você se dedica pouco ao reino de Deus, a igreja fica capenga, porque a igreja somos nós, né? Então, por exemplo, o Ivomar está aqui. Sem o Ivomar, a Igreja de Vitória é uma coisa. Com o Ivomar, a Igreja de Vitória é outra coisa. Vocês entendem o que eu estou falando? Porque a igreja é formada de pessoas, né? A Igreja de Vitória com a Sueli é uma coisa, sem a Sueli é outra coisa. Então a Igreja de Vitória com você é uma coisa, a Igreja de Vitória sem você é totalmente diferente. Você faz toda a diferença, porque você é a igreja, nós somos igreja. Então a gente precisa se dedicar, a gente precisa estar trilhando o caminho que Deus trilhou. Eu tenho certeza que a maioria daqui, Deus nos chamou, por exemplo, para estar fazendo o que eu estou fazendo hoje aqui, que é ministrar a palavra,
Mas talvez você talvez não tenha muita facilidade para falar para uma quantidade grande de pessoas, mas para dar aula, por exemplo, para umas crianças, ou dar aula numa salinha, você é o cara, né? E isso tem tudo a ver com você, tem tudo a ver comigo, né? E a gente precisa dar lugar, a gente precisa se oferecer para Deus, né? Se você é um pai ou uma mãe, né? O sonho de Deus é que você se empenhe mais para ensinar os preceitos de Deus para o seu filho, né? Amém? Então, o plano de Deus para a sua vida, se Ele te deu essa bênção de ser pai, de ser mãe, é para você ensinar eles. Você precisa gastar tempo com eles, né? Ontem a gente estava tendo uma palestra de uma irmã da Jocum, uma bênção, irmã. Engraçado que enquanto ela falava, né? Você via o brilho na cara dela, no rosto dela. Quem estava aqui pode confirmar isso? Confirma, irmã? Ela estava falando, mas você via o brilho no rosto dela. É uma pessoa que ama Jesus, né? E ela falava assim, que para você amar, você precisa conhecer. Que se você não conhece, você não ama, né? Então você precisa conhecer a Deus para que você ame a Deus. Então a gente precisa, né? A gente precisa ensinar para os nossos filhos, para que eles possam conhecer a Deus, para que eles possam amar a Deus. Porque conhecendo a Deus, não tem como você não amar Ele, não tem como você não temê-lo, né? Então a gente precisa se esforçar no conhecimento, na passagem do conhecimento. Agora, a passagem do conhecimento tem tudo a ver com ações e não com palavras, né? Com vida, né? Isso foi um pouco que a irmã falou aqui, que falou muito no meu coração, né? Se você é um filho, né? O plano de Deus é que você honre o seu pai e siga um caminho reto diante da presença de Deus, né? A Bíblia fala sobre os filhos honrarem os pais. Então, se você é um filho, você tem o dever para honrar o seu pai, né? Se você trabalha, né? Trabalha num local, no escritório, em algum local, que você seja uma lâmpada acesa naquele local, né? Deus te colocou ali por um propósito específico, né? Não é à toa que você está lá, estou no escritório. Não é à toa. Deus tem um propósito. Você precisa encontrar ali. Às vezes uma pessoa ali está precisando ali de um toque, está precisando de uma palavra amiga, está precisando às vezes que você escute, né? Então a gente precisa estar atento, né? A gente precisa ser... o nosso trabalho, irmãos, é 24 horas, né? 24 horas você é cristão. Você não é cristão só quando entra nesse local, né? Então o nosso trabalho é 24 horas, né? A gente para um pouquinho para dormir, né? Descansa um pouquinho. Mas você acorda, você está com seu filho, você está com a sua esposa, aí você vai para o trabalho, e depois você está numa reunião aqui. Então o nosso trabalho é 24 horas. Você como cristão, então ser cristão também é um trabalho, né? Então assim, são muitas coisas assim, são muitos planos de Deus para nossas vidas, né? Mas aí você pode estar se perguntando, a vida é difícil, a batalha tem sido grande, é doença, é correria, o pessoal lá do trabalho lá enchendo o saco, chefe, coisa, às vezes a grana está um pouco curta, assim, é tanta coisa que é difícil viver tudo isso, né? Como viver tudo isso, Alexandre? Como assim, viver o plano de Deus para a minha vida, né? E aí tem algumas coisas aqui, né? Assim, Jesus fala assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então Jesus mandou assim: olha, você vai passar por dificuldade, mas tome a sua cruz e me segue, né? E me segue, e aí
a música que a gente cantou, né? A bondade dele vai nos seguir, né? A bondade de Deus, você seguindo Jesus, é como aquela fugiu agora do cometa, né? Aquele rastro do cometa ali, a cauda do cometa, né? Às vezes você vê mais a cauda do que o próprio cometa, né? A bondade de Deus seguindo. Então, aqueles que seguem a Jesus vão passar por problemas, vão passar por dificuldades, vão passar, mas a bondade dele vai seguir, né? Aqui tem uma palavra que fala assim, né? Lá em João 14, 15, 17: se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, Jesus foi, mas deixou aqui o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que está o tempo todo junto conosco, que Ele vai te dar força para você vencer o maligno, para você tomar uma decisão, né? Hoje eu estava conversando com um irmão sobre decisões, né? A gente estava colocando, a gente vê assim, alguns irmãos que tiveram aqui tiveram no convívio da igreja em Vitória, e hoje estão assim numa extremidade assim oposta, assim, bem oposta assim ao mundo, né? Bem oposta assim ao quando estavam aqui, né? E aí, não foi de uma hora para outra, assim, água e vinho, não foi assim de uma hora para outra. O que aconteceu? Ele tomou uma decisão, que gerou uma outra decisão, que ele tomou uma outra decisão, que levou ele aonde ele está nesse momento. Então, as nossas vidas são guiadas pelas nossas decisões, né? Deus tem um sonho dele, Deus tem um plano dele para a sua vida, mas você tem um livre-arbítrio. Você pode acordar de manhã e pode viver uma vida normal, tranquila, mas você pode acordar de manhã, por exemplo, e ler a Bíblia, ou fazer uma oração. Você pega o ônibus, por exemplo, você vai louvando, vai adorando, vai intercedendo pela igreja. São decisões que você toma na sua vida, no seu dia a dia, que vão te levar ao dia seguinte, que vai te levar ou não a conseguir chegar ao plano de Deus, né? Essa casa que eu estou construindo está dando muita dor de cabeça para mim e para minha esposa. Eu podia desistir, eu podia chutar o pau da barraca. E aí o que ia acontecer com a casa? Ela ia ficar inacabada. E o sonho? Também, né? Então eu e a Alessandra, a gente está progredindo, a gente está, né, perseverando para construir, para chegar ao final da casa, para chegar à realização do desenho do arquiteto, né? E para Deus, assim para o pai também, né, a gente trazendo para a realidade do pai para o filho, né? Por exemplo, meus 2 filhos não estão aqui agora, né? Eles estão na salinha e outro está dando aula, né? Mas eu tenho um desejo no meu coração com relação aos meus filhos, né? Hoje, por exemplo, eu estou casado com uma esposa que é minha companheira, né? Que caminha junto comigo, que é uma serva de Deus. Eu quero isso para os meus filhos, né? Eu tenho um emprego bom, né? Que Deus me abençoou. Ela tem um emprego bom, a gente tem também o nosso dinheirinho. A gente vive independente aí de pai, de mãe ou de alguma coisa. Então eu tenho uma vida tranquila, né? Estou aqui com os irmãos, estou em paz, né? Estou colaborando na igreja, né? Mas eu não sei se os meus filhos vão atingir o meu sonho de daqui a, sei lá, 20, 30 anos, de estarem, por exemplo, dando testemunho desse aqui.
E às vezes esse é um pouco do coração de Deus para com a sua vida, porque Ele tem um plano para a sua vida, e às vezes Ele olha para você e você está desperdiçando esse plano. Deus tinha um plano para você, jovem, para dar uma esposa, para você formar uma família, e às vezes você está perdendo tempo com ninharia. Você percebe? Então Deus tem um plano para cada um. Deus ama você muito, irmão, muito. Deus te ama muito, muito, muito. E Ele tem um plano, Ele tem um desenho para você, para sua esposa, para esse casamento, que às vezes não está muito legal, talvez porque vocês não estão, a casa não está sendo construída, ali a parede está meio torta. Às vezes tem que quebrar aquela parede e construir de novo, tem que construir conforme o projeto ali do Criador. Então às vezes o seu casamento não está muito legal, às vezes o seu filho não está muito legal, porque você não está seguindo ali as regras de como educar o seu filho. Eu erro muito ali, minha esposa está falando também comigo, ainda agora de sair, a gente erra muito com os nossos filhos, né? Então às vezes a gente tem que melhorar, irmãos, a gente tem que melhorar, a gente tem que buscar Deus e fazer. Vamos seguir o projeto de Deus, vamos seguir o arquiteto dos arquitetos. O arquiteto projetou uma casa. Não desperdiça o que você tem, não desperdiça o tempo. Às vezes a gente desperdiça com pouca coisa, com pouca coisa. Às vezes é uma besteira. Às vezes a gente entra por exemplo, entra num Facebook, num Instagram, e aí você perde umas 2 horas da sua vida, assim, fácil. Às vezes você está num jogo de computador, sei lá, eu não sou muito chegado a jogo, tem gente que gosta, gente que vira à noite, né? Então a gente pode tornar a nossa vida mais produtiva, e aí vai depender de você. E o Papai do Céu fica lá, olha, eu tenho um plano ali, eu tenho o meu plano, né? Eu tenho o meu plano para o Daniel lá, né? Que bênção, o Daniel está aqui com a gente, né? A família dele está longe, 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 né? Mas Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um projeto para você, Daniel. Um projeto assim, muito específico para você. Que você possa buscar a Deus. Buscar a Deus, porque Deus vai falar com você. Né? Então Deus tem muita coisa para fazer com a gente. Né? Romanos 8:5, né? Fala um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas para a carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, né? Então, se você está fazendo coisas assim seculares, são coisas normais, mas se você está cultivando mais isso, a sementinha vai nascer disso. Mas se você está cultivando, se você está trabalhando com as coisas do Espírito, com as coisas do reino, é disso que vai brotar na sua vida. Então, em que você está investindo o seu tempo? Em que você está investindo o seu foco? É nas coisas de Deus ou nas coisas seculares, né? Não estou nem falando de coisas de pecado, estou falando de coisas normais, né? Tem mal a gente assistir um filme? Não tem. Mas, por exemplo, você pode assistir um filme muito legal, ou assistir um jogo, né? É legal, assim, às vezes você assiste, mas se você o tempo todo assiste filme, você é daqueles que, sei lá, é um exemplo que vem na cabeça, mas se você só dedica a sua vida a assistir filme, sua vida vai ficar nisso, não vai produzir nada, né? Mas se você está buscando a Deus, você está buscando na palavra, se você está visitando, se você está clamando, se você está de joelho dobrado ali, outra coisa vai brotar de você, né?
é diferente, né? Então, eu queria terminar isso aqui essa ministração, né? O que você está esperando para ser o que Deus sonhou para que você fosse, né? Eu queria que ficasse assim essa frase dentro de você, né? O que você está esperando para que o sonho de Deus se concretize na sua vida?